É meio complicado escolher o título da aula de hoje. Mas um bom título é, qual é mesmo o título dessa aula? Nós vamos começar com um problema de geometria analítica. Eu digo que ABCD é um quadrado e dois dos vértices desse quadrado, dois vértices consecutivos, são conhecidos. O vértice A tem coordenadas 1, 2, o vértice B tem coordenadas 3, 5. E eu quero encontrar as coordenadas dos outros dois vértices. O problema pode ser classificado como sendo um problema de geometria analítica. Será que ele é um problema de geometria analítica? Vejamos. O que vocês fariam para resolver esse problema? Primeiro, eu farei uma figurinha para me orientar. Né? Eu tenho dois vértices no quadrado. Quero os outros dois. A primeira coisa que eu percebo tentando desenhar é que o problema da construção desse quadrado é um problema que admite quantas soluções? Duas, não? Eu tanto posso construir o meu quadrado aqui para cima, como construir o meu quadrado aqui para baixo. Vamos achar o quadrado aqui de cima, digamos assim. Depois a gente se preocupa com o quadrado de baixo. Qual seria a solução usual encontrada assim, num livro de ensino médio para esse problema? Como se determinaria, por exemplo, o vértice D? Como? Não chutei? Obrigaria a distância de D até a ser igual à distância de A até B. Mas isso aí dá uma equação horrenda, não? Chamar o ponto D de XY, vai ter que fazer a distância de X até A. A distância de X até A vai aparecer umas diferenças de coordenadas aí, uns quadrados, não? Igualava a distância de A até B. Essa a gente calcula tranquilamente, que a equação dá. Isso seria uma equação. Uma equação meio horrenda, né? Vão aparecer x e y elevados ao quadrado, vão aparecer também elevados ao expoente 1. Mas ao igualar o comprimento AB ao comprimento AB, no fundo, nós não estamos obrigando aquilo ali a ser um quadrado, né? Estaríamos obrigando a ser um losango, né? Um losango. Para que seja um quadrado, nós ainda teríamos que fabricar uma segunda equação, que seria o fato que AD é perpendicular a AB. Essa condição de perpendicularismo é traduzida por uma equaçãozinha de primeiro grau em termos das coordenadas do vértice D. Então nós teríamos duas equações e formaríamos um sistema. Né? Uma das equações do sistema é bonitinha, mas a outra é horrenda. Né? E aí, braço, na coragem e disposição para resolver o sistema. Na realidade, isso é que provavelmente a gente encontraria nos livros de ensino médio. Essa não é a maneira boa de resolver esse problema. Os nossos livros de ensino médio se caracterizam, em geral, por apresentarem um instrumental bastante poderoso e depois não usarem esse instrumental para nada, certo? Antigamente, agora isso já passou, os nossos livros começavam sempre por conjuntos e mais conjuntos, certo? Quando surgiam oportunidades para usar as noções de união, interseção, etc., por exemplo, em probabilidade, aí os conjuntos desapareciam, certo? Quer dizer, os instrumentais são ensinados
enquanto eles não servem para nada. No momento que eles começam a servir para alguma coisa, aí as pessoas, os autores dos livros, esquecem, né, o que escreveram. Na realidade, o instrumental para resolver esse problema daqui é uma fórmula de multiplicação de complexos. Todos os livros de ensino médio ensinam a fazer operações com os complexos na chamada forma trigonométrica ou forma polar. E ensinam que o produto de R1 cosseno de θ1 mais I seno θ1 por R2 cosseno de θ2 mais I seno θ2 é igual a R1 R2 e multiplica cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. Que para multiplicar complexo a gente multiplica os módulos e soma os argumentos. Isso é um resultado super conhecido e de grande utilidade. Pena que os livros em geral não mostram a grande utilidade desse resultado. Essa notação cosseno θ mais I seno θ é uma notação um pouco pesada e as pessoas costumam abreviar isso. No Brasil, vírgula, em Portugal e na Inglaterra, cosseno θ mais I seno θ é abreviado por sin θ. De modo que esse resultado, no Brasil, em Portugal e na Inglaterra, normalmente se escreve R1 cis θ1 e multiplica R2 cis θ2 é igual a R1 R2 cis θ1 mais θ2. E é uma linda abreviatura para cosseno mais I seno. A outra abreviatura que se usa para cosseno θ mais I seno θ é elevado a Iθ. Quem defende esta abreviatura diz que isso aí facilita a vida do aluno, posto que a função cosseno mais I seno tem propriedades iguais às da exponencial, propriedades, portanto, às quais o aluno já está habituado. Não? Por exemplo, o resultado cis θ1 vezes cis θ2 igual a cis θ1 mais θ2 é um resultado que o aluno já estaria habituado e usaria naturalmente caso a notação fosse essa. Então, quem defende essa notação, em geral, o faz, dizendo que isso facilita a vida do aluno, posto que as propriedades novas que ele está aprendendo a respeito
da função cosseno mais de seno são as propriedades velhas, às quais ele já está habituado da função exponencial. Eu que não defendo essa notação, eu o faço exatamente pelo mesmo motivo. O problema é que, como o aluno já está habituado às propriedades da exponencial no campo real, ele pode querer usar no campo complexo todas as propriedades que ele já conhece. E algumas não são verdadeiras no campo complexo, então isso vai acabar atrapalhando, certo? Por isso é que eu prefiro esta notação. A função cosseno mais a exponencial no campo complexo tem muitas das propriedades da exponencial no campo real, mas nem todas. E o aluno, como está habituado a usar abusivamente as propriedades da exponencial no campo real, no campo complexo ele pode querer usá-las também. E aí, em vez disso facilitar a vida, acaba complicando um pouquinho, certo? Bom, mas o que eu pretendo fazer com esse resultado aqui? Eu pretendo, com esse resultado aqui, considerar um caso particular, que é o que acontece quando eu multiplico um complexo Z por um complexo de módulo 1, por um complexo 1 cis alfa, ou seja, pelo complexo cosseno alfa mais I seno alfa. Vou aumentar um pouquinho a letra. Isto é o nosso complexo Z, né, representado por esse vetor. A regra da multiplicação diz que você multiplica complexos multiplicando os módulos e somando os argumentos. Então, qual vai ser o módulo deste produto? Vai ser o módulo de Z multiplicado pelo módulo de 1 cis alfa, que é 1. Então vai ser o módulo de Z. Ou seja, quando eu multiplico Z por cis alfa, o módulo de Z não sofrerá alteração. E o argumento de Z? E o argumento de Z? Como nós multiplicamos o complexo somando os argumentos, o argumento desse produto será o argumento de Z mais alto. Então, o argumento do produto será este argumento de Z mais alfa. E como o módulo é o mesmo, né, para construir aqui o Z cis alfa, né, é só aumentar aqui o ângulo de alfa e marcar aqui o mesmo tamanho. Eis aqui o meu complexo Z cis alfa. Usando uma linguagem estritamente geométrica, quem é aquele vetor que representa o Z cis alfa? Ele é um vetor obtido do vetor que representa o Z mediante que tipo de transformação geométrica? Uma rotação de um ângulo alfa. A multiplicação de um complexo por cis alfa equivale geometricamente à rotação do vetor que representa o complexo de um ângulo alfa.
Isso quer dizer que com números complexos, rotação se torna uma operação extremamente simples. Como rodar as coisas? Deixe de pensar nos pontos como pontos, passe a pensar nos pontos como complexos. Toda vez que você quiser fazer uma rotação, você faz uma multiplicação de complexos. Certo? Este problema aqui não é um problema de geometria analítica. Ele parece um problema de geometria analítica, mas ele é um problema de números complexos, porque ele é um problema de rotação. Todos os problemas de geometria analítica, problemas de rotação, são na realidade problemas de números complexos. Resolver o nosso problema então. Esse problema é um problema de rotação? É. Como é que se obtém esse lado AD aqui do nosso quadrado? Girando o lado AD de 90 graus. Isso quer dizer que o AD é o AB girado de 90 graus. Como é que eu giro de 90 graus, né? Multiplicando por 6 de 90. Certo? Se eu quisesse achar o C, como é que eu faria? BC é BA girado de menos 90. Menos 90. Né? BC é BA girado de menos 90. Mas não vamos nos preocupar com o ponto C agora. Só tratar de calcular o D. AD é D menos A. Né? AB é B menos A. Né? Cis é cosseno mais seno. Cosseno de 90 graus mais seno 90 graus. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Isso aqui daí. B menos A. B menos A. 2, 3, né? Ou seja, é o complexo 2 mais 3i. A é o complexo 1 mais 2i. Então, D igual 1 mais 2i mais 2i mais 3i2. Três e 2 é menos 3. Menos 3 com 1 dá menos 2. E o 2i mais 2i dá 4i. Ou seja, o vértice D é o ponto menos 2, 4. Certo? Vamos achar o C. Mas a essa altura o problema está muito mais simples. Né? Nessa altura eu já tenho A, B e D. Qual é a melhor maneira de achar o C a essa altura? Não há mais necessidade de rodar nada. Pode escrever, por exemplo, que o vetor AD é igual ao vetor BC. Né? Vetor AD é igual ao vetor BC. AD é D menos A, BC é C menos B. Daqui eu tiro C é D mais D menos A.
B mais D menos A. 3, 5, mais menos 2, 4, menos 1, 2. C é o ponto 0, 6. Sete? Não, 5, 4, 9, menos 2, 7. C é o ponto 0, 7.